Se compreender como a ciência descobre aquilo que não pode ser visto, ajuda a enxergar o universo de outra forma. Este é exatamente o ponto onde tudo começa. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a matéria visível era suficiente para explicar o funcionamento completo do cosmos. Tudo o que podia ser observado, estrelas, planetas, gás e poeira, parecia obedecer perfeitamente às leis conhecidas da física. Esses elementos eram usados para calcular forças, movimentos e a estabilidade de estruturas gigantescas no espaço. No início do século XX, a gravidade descrita por Isaac Newton ainda era considerada plenamente capaz de explicar o comportamento do universo em grande escala. A lógica era direta. Quanto mais matéria um objeto possui, maior é sua atração gravitacional, e isso deveria manter sistemas cósmicos estáveis. Galáxias eram entendidas como enormes conjuntos de estrelas, mantidos unidos apenas pela matéria que conseguimos observar com telescópios. Não existia, até então, qualquer motivo para suspeitar que algo fundamental estivesse faltando nessas contas. Porém, à medida que os instrumentos se tornaram mais precisos, medições mais detalhadas começaram a revelar inconsistências. Algumas galáxias apresentavam velocidades extremamente altas, muito maiores do que o esperado, com base na matéria visível. De acordo com os cálculos conhecidos, esses sistemas não deveriam permanecer unidos por muito tempo. Eles deveriam perder estrelas, se dispersar e se desfazer gradualmente no espaço. Mesmo assim, continuavam estáveis, organizados e praticamente inalterados ao longo de bilhões de anos. Esse conflito direto entre teoria e observação indicava que algo essencial estava sendo ignorado. Sem alterar nenhuma lei conhecida, o universo parecia estar se comportando de uma forma que a ciência ainda não conseguia explicar. Foi nesse cenário de incerteza que, em 1933, o astrônomo Fritz Zwicky decidiu analisar o movimento das galáxias em um grande aglomerado conhecido como COMA. Esse aglomerado reúne milhares de galáxias ligadas gravitacionalmente, formando uma das maiores estruturas observáveis do universo próximo. Zwicky mediu a velocidade dessas galáxias, observando o desvio das linhas espectrais da luz que chegava aos telescópios. Essas medições permitiam calcular o quão rápido cada galáxia se movia em relação às outras, dentro do aglomerado. Os resultados foram diretos e preocupantes para os modelos existentes. As galáxias estavam se movendo rápido demais para permanecer unidas apenas pela matéria visível detectada. Quando Zwicky aplicou as equações conhecidas da gravidade, os números simplesmente não fechavam. A massa observável do aglomerado era insuficiente para gerar a força necessária para manter aquelas galáxias juntas. Pelas leis conhecidas, o aglomerado de COMA deveria ter se dispersado há muito tempo. Ainda assim, ele permanecia coeso, estável e organizado. A única explicação possível era a existência de uma quantidade enorme de matéria que não emitia luz e não podia ser observada diretamente. Zwicky chamou essa substância desconhecida de massa escura, destacando seu caráter invisível. Na época, a ideia foi recebida com ceticismo e considerada especulativa. Mesmo assim, os dados eram sólidos e o problema permaneceu aberto, aguardando novas evidências. Durante décadas, a ideia proposta por Fritz Zwicky permaneceu quase esquecida, não porque estivesse errada, mas porque faltavam instrumentos capazes de testá-la de forma mais ampla. A ciência avançou, telescópios ficaram mais precisos e novas técnicas de observação começaram a revelar detalhes antes inacessíveis. Foi nesse novo cenário que o problema da matéria invisível voltou a surgir agora em um contexto impossível de ignorar. Na década de 1970, astrônomos passaram a medir, com mais precisão,
a rotação das galáxias espirais, analisando como as estrelas se moviam ao redor de seus centros. Essas medições permitiam calcular a distribuição de massa dentro das galáxias com muito mais detalhe do que antes. De acordo com a física conhecida, estrelas mais distantes do centro deveriam se mover mais lentamente, pois a maior parte da massa visível estava concentrada na região central. No entanto, as observações mostraram exatamente o oposto. As estrelas nas regiões externas das galáxias se moviam tão rápido quanto as que estavam mais próximas do centro. Esse comportamento indicava que havia muito mais massa distribuída ao redor das galáxias do que aquela que podia ser observada. Se apenas a matéria visível existisse, essas galáxias deveriam se despedaçar devido à alta velocidade de rotação. Mesmo assim, elas permaneciam estáveis, mantendo sua forma por bilhões de anos. Os cálculos deixavam claro que a maior parte da massa não emitia luz, nem podia ser detectada diretamente. Diferentes galáxias em regiões distintas do universo apresentavam exatamente o mesmo padrão. Isso mostrava que o fenômeno não era um erro isolado, mas uma característica fundamental do universo. A hipótese da matéria escura deixava de ser uma curiosidade e passava a se tornar uma necessidade científica. Com o acúmulo de evidências, os cientistas precisaram entender exatamente que tipo de matéria poderia explicar esses comportamentos sem violar as leis conhecidas da física. A primeira hipótese considerada foi a de que a matéria escura poderia ser formada por objetos comuns, porém difíceis de observar. Planetas isolados, estrelas muito frias, anãs marrons e nuvens densas de gás foram avaliados como possíveis candidatos. Esses objetos realmente emitem pouca ou nenhuma luz, o que poderia explicar sua invisibilidade. No entanto, quando os cálculos foram refinados, essa explicação começou a falhar. Mesmo somando toda a matéria comum invisível possível, a quantidade ainda era insuficiente para explicar as velocidades observadas nas galáxias. Além disso, a distribuição dessa matéria não correspondia aos padrões medidos nos movimentos galácticos. Outro ponto decisivo veio da análise da formação das estruturas do universo. Simulações mostraram que, sem uma grande quantidade de matéria escura, as galáxias não teriam se formado no tempo observado. A matéria comum sozinha não seria capaz de se agrupar tão rapidamente após o início do universo. Isso indicava que a matéria escura não podia ser composta pelos mesmos tipos de partículas que formam átomos. Ela também não interage com a luz, não absorve, não reflete e não emite radiação detectável. Sua presença só pode ser inferida por meio dos efeitos gravitacionais que exerce sobre a matéria visível. Essas conclusões eliminaram explicações simples e mostraram que a matéria escura é fundamentalmente diferente de tudo que conhecemos no cotidiano. A ciência passou então a buscar novas partículas e novos modelos para explicar essa forma dominante de matéria no universo. À medida que as evidências se acumulavam, os cientistas passaram a perceber que a matéria escura não era apenas um detalhe, mas o principal componente da estrutura do universo. Observações de galáxias, aglomerados e grandes estruturas mostraram que a matéria visível representa apenas uma pequena fração da massa total existente. Quando todos os dados são reunidos, estrelas, planetas, gás e poeira correspondem a cerca de uma parte menor do conteúdo material do cosmos. O restante é composto quase inteiramente por matéria escura, que exerce influência gravitacional em todas as escalas. Essa predominância explica por que galáxias se formaram onde se formaram e por que elas permanecem organizadas até hoje. A matéria escura atua como uma estrutura invisível, determinando onde a matéria comum pode se acumular.
Sem ela, o universo seria muito mais homogêneo, com poucas galáxias e quase nenhuma estrutura complexa. Mapas detalhados do universo mostram que as galáxias seguem padrões que só podem ser explicados pela presença dessa matéria invisível. Ela age desde os primeiros momentos após o início do universo, guiando a formação das primeiras estruturas. E matéria comum, por si só, não teria tempo suficiente para se organizar da forma observada atualmente. Isso significa que tudo o que vemos depende, diretamente, daquilo que não conseguimos observar. Mesmo sem emitir luz, a matéria escura molda a arquitetura do cosmos em larga escala. Ela não apenas existe em grande quantidade, como é essencial para a existência das próprias galáxias. Mesmo após décadas de estudos, a matéria escura continua sem ser detectada diretamente, o que a mantém como um dos maiores desafios da ciência atual. Experimentos em laboratórios, observatórios espaciais e detectores subterrâneos buscam sinais das partículas que poderiam compor essa forma de matéria. Até agora, nenhuma dessas tentativas produziu uma detecção conclusiva. Ainda assim, a ausência de observação direta não invalida sua existência. A matéria escura é necessária para explicar o movimento das galáxias, a formação das estruturas cósmicas e a distribuição da matéria no universo. Sem ela, os modelos científicos simplesmente não conseguem reproduzir o universo observado. Isso mostra que grande parte da realidade não depende do que conseguimos ver, mas do que conseguimos medir indiretamente. A ciência avança justamente ao reconhecer essas limitações e investigar aquilo que ainda não pode ser observado. A matéria escura representa um lembrete de que nosso conhecimento é incompleto, mesmo quando baseado em dados sólidos. Compreender sua natureza pode revelar novas partículas, novas forças e novas camadas da realidade física. O universo que vemos é sustentado por algo que permanece oculto, mas constantemente presente. Cada nova observação reforça que a maior parte do cosmos é invisível, mas fundamental. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou, de alguma forma, a entender como a ciência revela o que não pode ser visto, deixe o like, considere inscrever-se no canal para mais vídeos como este e comente qual conteúdo você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.